Boa tarde, me chamo Gênica, meu RA é 110-5606 e hoje nós estamos no último encontro, né, das 6 encontros, meia hora, falando sobre os conteúdos propostos, que entra no embasamento a literatura atualizada como fonte vivida, e o último título, né, que é o subtítulo trabalhado direcionalmente, que é Diferentes Faces da Literatura, Conclusões. Então, pensando nesse pessoal sobre esse tema de conclusões sobre literatura, primeira conclusão que dentro desse estudo eu chego, até porque eu gosto de fazer de uma forma mais interativa com vocês, não gosto de fazer de uma forma planejada, porque o planejamento muitas vezes ele vem com marcações e, ao meu ver, como tem sido feito um estudo decorrente e, como é que eu vou dizer, reflexivo, vem vindo em sequências. Por que eu digo em sequência? Porque são 6 encontros que nós tivemos aqui, ao qual eu falei e vocês me ouviram, né? Então, dentro desses 6 encontros, que hoje vai ser o 6º, né? A gente, ao longo de toda essa trajetória, nós tivemos um estudo em cima que se chegou em conclusões, né? Então, dentro dessas conclusões, uma delas que chego e que vejo super enriquecimento é, pessoal, a questão de que a questão literária, que também tem as faces, nós percebemos que a primeira fase dela, a mais importante, é a educação infantil, tá? Então, na introdução aqui de tudo, conforme foi pegado um texto aqui em pesquisa virtual, né, na internet, consigo tirar uma conclusão que é valiosíssima para vocês, que é a questão literária infantil. Então, aqui, o sujeito aqui, principal enfoque desse tema todo gerador, eu chego à criança. Por quê? Porque a partir dessa criança que aprende a literatura, que vivencia, que coloca em prática, que vê a sua história narrada e muitas vezes se identifica com a história. Por exemplo, eu tenho uma filha de 4 anos, posso falar sobre isso. A gente frequenta grupos de igreja e evangélica e ela gosta muito da Arca de Noé, que aqui em casa a gente tem um cachorrinho e ela adora. E ontem mesmo eu estava organizando os papéis dela, que ela pinta, eu gosto de guardar como recordação até para ela ver. Ela gosta muito de ver o que ela faz, até mesmo vídeos, postagens, fotos, né? Mas nesses materiais pedagógicos que ela faz dentro da escola da igreja evangélica e na escola dela, que são inúmeros trabalhos maravilhosos, eu observo ela se desenvolvendo dentro desse parâmetro literário. Eu sempre incentivo, né, como professora que já sou em formação, porque eu tenho magistério, eu já incentivo muitas vezes o aprendizado da Sara na escola, porque eu sei que a partir da fase infantil até as demais fases, eu sei que ela vai chegar e ela vai ter uma carga. Pode ser que ela não siga com a mesma rotina, mas ela terá um conhecimento que só somará de acordo com a sua vida. Terá argumentos, terá diálogos melhores, terá comunicação melhor. Então, dentro desse raciocínio lógico, eu acho muito interessante o início, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou pegar um texto aqui que eu peguei na internet, que é o surgimento da educação infantil e as transformações políticas e pedagógicas. Então, a gente vê que, de acordo com o autor aqui, Oliveira, durante muitos séculos o cuidado e a educação da criança eram tarefas familiares, principalmente das mulheres. Então, nós, como mães, né, que somos, a gente sempre se preocupou com a educação dos nossos filhos. E, de certa forma, nós sempre fomos cobrados a educar muito bem nossos filhos, né? Porque normalmente quem trabalhava fora era o homem, a mulher ficava mais no serviço de casa, cuidando dos filhos. Então, nós mães temos muita responsabilidade quanto formação do ser que estamos
né, que geramos. Também, lógico que vocês podem concordar comigo ou não, mas tem autores que falam que aquela pessoa nasce pronta, né? Filósofos que aquele ser humano nasce pronto. Eu já acredito que ela pode se desenvolver conforme o seu ambiente e conforme a sua índole também. Eu acredito nas duas coisas, que eu acho que elas têm que andarem sempre juntas, né? Então, dentro dessa questão, as crianças precisam. Antigamente, havia alguns séculos que as crianças eram tratadas como mini adultos, inclusive as crianças trabalhavam no serviço como adultos. Então, existiu, né? Então, imagina quando chegava aos 40 anos essa criança, ela já estava doente, já era uma pessoa inválida, né? Então, então a gente vê toda essa questão. Então, a inconstitucionalização da infância, fruto da modernidade, em meados do século XVIII, se configurou por uma separação das crianças em relação à rotina dos adultos e teve na escola. Então, assim, a partir do século XVIII, criança foi tratada como criança, tá? Então, naquele momento, as pessoas começaram a observar que era muito importante criança ser criança. Demorou, né? Então, houve uma lei, digamos assim, leis que pudessem cuidar dos nossos futuros. A gente tem muito a agradecer, né? Por ter nascido esse período desse século, porque as nossas crianças são muito bem cuidadas, pessoal. Pelo menos eu vejo que nas escolas, eu acho as crianças muito bem cuidadas. A minha filha frequenta escola pública, sem arrependimento nenhum, né? Então, de acordo com alguns autores, a gente vai citar aqui um ano, 1920, alguns industriais beneméritos, que ele cita o exemplo, né? Criaram creches junto às indústrias. Antigamente, então, como eu relatei, havia a necessidade dos jovens, as crianças, serem tratados como mini adultos. Infelizmente, houve muita judiação, muita judiaria, muita morte, né? É muito triste. Então, nos dias de hoje, então, a partir de 1920, com a industrialização, né? Que as pessoas tinham muito medo da era industrial. Bem no fim, a era industrial trouxe alguns benefícios, né? Então, os beneméritos. Então, para a gente sair um pouco dessa história, né? A gente vai entrar no universo da literatura infantil, né? Que ela é muito importante, né? Que usa as edições das narrativas folclóricas contadas pelos camponeses, governantas e serventes. Então, a gente vê que sempre a mulher estava à frente, né? O homem sempre trabalhando fora, para sustentar essa família, e as mulheres, num todo, de alguma forma, sempre estavam unidas, até mesmo com profissões femininas, pensando já na criação e na educação. Então, começa mais para frente se formar. Aí vem várias histórias da nossa literatura, que era esse o ponto que eu queria chegar, né? Então, embasamento de um novo modelo literário, além de ter sido o primeiro a dar aperfeiçoamento a esse tipo de literatura. Então, nós temos nesse momento, que vamos dizer lá, que começa já no século, aqui, no meu texto que eu tenho, a partir do século XVI, mas lógico que isso é mais recente um pouco, né? Não vamos falar em tantos séculos atrás, porque tem histórias aqui do nosso literário que ainda é muito antiga, mas muito moderna ao mesmo tempo, né? Que é o Chapeuzinho Vermelho, a Bela Adormecida, Gato de Bota, Cinderela, Pequeno Polegar. São histórias ainda muito atuais, histórias que são recontadas, são repaginadas, enfim, entram com personagens modernos e então contam novamente essa história. Eu acho que é tão importante. Pinóquio, esses dias contei essa história do Pinóquio para minha filha, porque eles não entendem o que é mentira, né, pessoal? Então são coisas que nós vivemos, né? Então podemos agradecer de certa forma, a gente é abençoado, né? De ter essa bênção de os nossos filhos estarem tão bem, né? Então entrei nesse assunto para falar que o mais importante é sempre iniciar uma vida
de estudos desde jovem, né? Que os jovens, eles precisam... A gente precisa fazer essa análise, essa crítica como pais, educadores também, ao qual todos nós somos, não interessa a formação, seja adulto, seja jovem, seja criança, mas nós temos sim o compromisso com a formação do ser humano, porque nós somos pais, então a partir disto nós temos compromisso. Aqui eu mudei de local o meu telefone, porque eu tô gravando, agora tem outro local que eu preciso fazer a leitura aqui para vocês. Então tem alguns períodos que eu vou ler para vocês sobre as conclusões, é um saladão, na verdade, né, desse nosso encontro, que é os períodos literários. Então, arcadismo, barroco, classicismo, humanismo, maneirismo, modernismo, naturalismo, parsianismo, quinhentismo, realismo, renascentismo, romantismo, simbolismo e trovadorismo. São alguns períodos que marcam. Particularmente gosto muito do modernismo, né? O humanismo gosto muito do classicismo. Não tenho muita interação com o barroco e nem com o parnasianismo. E tenho começado a estudar um pouco o quinhentismo, que eu gostei bastante. Inclusive das literaturas, esses dias fiz um trabalho a respeito disso, aprendi bastante. Vi que não conhecia muita coisa. Conheço só a história aquela de Pero Vaz e Caminha, que eu já relatei para vocês no vídeo 1, eu acho, no vídeo 2, enfim. Que eu relatei um pouco para vocês, conversamos a respeito, né? E posso confessar para vocês que não tenho muita intimidade, né? O simbolismo eu acho muito interessante. E o trovadorismo sempre legal, né? Sempre legal, então... Então, eu vou ler um pouquinho aqui sobre os períodos literários, que a gente está nos diferentes faces agora, né? Então, os períodos literários escrevem as diversas escolas literárias num determinado período histórico, seguindo certos estilos, movimentos, preocupações da época. Então, a literatura ela é muito rica, né? Meu Deus, a literatura, ela descreve um tempo, um século, ela descreve muitas coisas. Por exemplo... que a gente não cita, mas que é uma literatura e é histórica também, é a Bíblia. A Bíblia ela conta a história de algumas pessoas. Mas era uma inspiração de Deus e foi escrita pelos homens. Gente, tudo é escrito pelos homens. Então, a fé, ela, na verdade, é uma coisa simbólica. Nós não podemos tocar, mas nós podemos crer, né? Então, é importante, né? Então, a literatura constante evolui, né? Então ela vai evoluindo, tanto que tem os períodos, né? Nós vamos ver quinhentismo, nossa, é 500 anos atrás. Vamos colocar agora 521, né? 1500. Então a gente tá falando de 2021, né, pessoal? Então já esse quinhentismo, ele fala do nosso país, por exemplo, né, usando como exemplo, o quinhentismo ele usa como referência o nosso próprio país, a fundação, como eles usam na história, porém já haviam povos, né? Por isso que a gente tem inserido no nosso conteúdo a questão indígena, da escravidão, que são povos que foram muito tempo, de certa forma, um pouco excluídos. Um pouco não, totalmente excluídos, né? Que de certa forma eles também sucumbiram. Hoje, dificilmente você vê um índio que se comporte 100% como índio. Conheci uma índia que fez medicina e os próprios índios não aceitam ela como médica do local, né? Então, são coisas assim muito contraditórias, né? Os índios querem branco. Então, essa tribo que eu conheço, os índios querem brancos lá atuando. Eles não querem a Índia como médica. É engraçado, mas é uma contradição que ocorre, né? Da nossa própria aculturalização. Os índios também assistem TV. Então, são coisas assim que a nossa própria cultura, né, pessoal? Nós somos, muitas vezes, sem querer, excluímos pele, raça, credo, várias coisas a gente exclui sem que a gente queira, né? Então, aqui... para falar das preocupações de diferentes grupos de pessoas e períodos históricos. Então,
quinhentismo, na minha concepção, relata isso, né? No agrupamento dos textos de acordo com o tipo, conceito de gênero, é passado, presente e futuro. Isso mesmo, então, nós temos esse conceito que ajuda um pouco a separar pós, pré-renascentismo, pós-renascentismo, simbolismo. Então, né? Então, são períodos que foram utilizados para contar essa história, que você vê as passagens nitidamente de um período para outro, de acordo com a literatura, você vê. Então, até mesmo a nossa, vamos falar de nós. Quantas palavras que eram usadas como gíria e não eram catalogadas como, está lá no dicionário, isso é uma gíria. Palavras que falávamos grosseiramente, né? E hoje está no dicionário. É considerado um palavreado, né? Já tem uma significação, porque nós brasileiros temos muitas palavras fora do dicionário que a gente usa. Muitos termos, né? Cusco, por exemplo, que do gauchesco nós chamamos cachorro de Cusco, né? Então tem diversas palavras que em vários locais é outro significado. Então, o dicionário ele está tentando, o que ele está fazendo? Ele está passando através dos séculos as palavras que se usavam antigamente para, vamos dizer assim, tráfego de carro, tráfico, né, de traficar. Hoje em dia você usa como? Se tu falar tráfego, dependendo da pessoa vai entender que é tráfico. Tráfico de quê? Droga, né? Então, o tráfico antigamente não se referia diretamente a drogas, mas hoje, com a atualidade, tráfico de drogas. Então, são palavras subentendidas que modificaram muito. Várias palavras, né? Então, nós temos várias gírias utilizadas para demais gírias, muitas vezes palavras que eram não tão usadas se tornaram palavras negativas e vice-versa, palavras positivas, né? E por aí vai, e várias coisas desse sentido, até representações, corte de cabelo, roupas, que antigamente era moda, hoje já não é mais. Então, tudo isso conta a história de um povo, uma cultura, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro que é assim, né? Então, no caso, por isso eu me referi a isso por causa que aqui cita passado, presente e futuro, né? Assim, vendo um trabalho único em seu contexto genérico, torna-se inseparável de vê-lo como parte da história literária. Aqui, por exemplo, o termo genérico. Genérico, o que é? Não é o legítimo, né? Genérico. Então, nós sabemos que a palavra genérico hoje é usado para medicamentos. Mas, metaforicamente falando, o genérico também se torna genérico, imitação, que não significa que é original. Então, são termos coloquiais que utilizamos hoje que vem muito a calhar e é moderno, né? Porque antigamente no Brasil não existia genérico, não faz muito tempo, 20 anos, o quê? 20 anos para medicina é muito pouco tempo. Então, o conceito período literário também implica o agrupamento através do tempo. Mas uma obra, ao invés de ser colocada dentro de toda uma história literária, é colocada dentro de um prazo muito mais restrito. Teve literaturas, por exemplo, que são utilizadas ao longo dos tempos. Por exemplo, Aristóteles. Se você ler Aristóteles hoje, vai ser tão atual quanto você lê o Barroco. O Barroco talvez soe mais longe do que o Aristóteles e Platão, porque são conceitos de vida, conceitos de ideia. Mas a Bíblia é um conceito antigo. Mas se você ler hoje, interpretar, ela vai ser tão atual quanto Aristóteles e Platão. Então, esta é a minha visão, como profissional da educação, futura profissional que tem o sonho de ser, né? Mas tenho consciência, pessoal, que vai ter outras pessoas que pensarão completamente diferente de mim, que não acharão atual. Mas eu quero dizer que ela pode ser aplicada para os nossos dias de hoje. Se você pegar uma leitura de Platão, ela vai ser muito atual, né? O centro do universo. Eu sou o que atrai, né? Aristóteles. Eu sou o centro do universo. Então, hoje nunca se falou tanto como eu sendo o centro do universo. Isso é muito atual, pessoal. Eu sou a pessoa, eu que tenho atitude. Então tem até os slogans que dizem eu faço a diferença.
né? Então nunca foi tão atual a Aristóteles e Platão, mesmo que ele fale do que me atrai, ou quem eu sou o centro, ou o centro sou, ao contrário, né? Eu sou o centro, ou o centro está em volta de mim, digamos, o mundo está em volta de mim, ou eu sou o centro do mundo, né? São as duas teorias que fazem totalmente sentido nos dias de hoje. Pode pegar qualquer literatura, eles vão dar essa indicativa, adoro essa indicativa, gosto de ler, porque eu gosto muito de esses tipos de raciocínios, sempre gostei, né? Isso não é para qualquer um, né? Vamos esclarecer isso, que é para alguns que são mais loucos, assim, né? Mas eu adoro esses conceitos, pessoal. Então, aqui vamos falar um pouquinho sobre conceitos de período, né? Obras literárias que podem ser agrupadas de acordo com o que eles compartilham, né? Dentro de determinado intervalo de tempo, né? Então, por exemplo, cuidados e qualificações. Quando lemos, a maioria de nós gostaria de ler pelo menos alguma informação sobre períodos históricos. Particularmente, quando eu vou ler, eu não procuro isso, mas quando tu vai estudar, que tu tá estudando esse período, aí já é outra questão. Aí sim, tu quer saber embasamento teórico, né? Porque parece nos dar entrada imediata satisfatória a uma obra literária. Só que eu penso assim, ó, a literatura não é só a história, tá? A literatura, ela é, por si só, ela já conta a própria história. Se você pegar um autor e ler, comparar com outro, se você pegar um autor que nem a gente teve na aula 5 sobre poesia, Manuel Bandeira, você vai ver totalmente diferente em relação a outros autores, né? Por exemplo, Luiz de Camões, você vai ver total diferença. São termos diferentes, porém, eles contam histórias do mesmo momento, né? Então, a gente pode pegar uma leitura de poesia de Shakespeare, que é muito mais antigo, e fazer esse contraponto de Shakespeare. Ela vai ter a mesma conotação, porém, você vai ver fortemente algumas linhas. Por exemplo, Shakespeare tem muito drama. Na época de Shakespeare era muito dramático a poesia era dramática, as pessoas sofriam de amor, né? Hoje nós pegamos poesias que retratam a realidade social, que nem a gente comparou ontem, né, pessoal? Sobre a diferença, para ver como eu gosto desse conteúdo, o tempo aqui para mim voou hoje, porque eu gosto de falar sobre esse tema. Então, não é à toa que eu faço a faculdade, né, pessoal, porque eu gosto mesmo. Mas, como eu disse, isso são para alguns loucos, né, não são para todos. Então, podemos nos perguntar, por exemplo, como são as características de um determinado período, né? É bem que eu estou falando com vocês. Então, os fatos sugerem que muitas vezes a maioria dos escritores em um período continuará a realizar e utilizar as normas do período anterior. Exatamente, como eu expliquei anteriormente para vocês, tu vai notar aquela passagem. Por exemplo, dá um exemplo assim que eu acho fantástico. Nós usamos muito hoje até na escrita. Por exemplo, eu peguei uma pessoa de formação de 20 anos anteriores, tá? E eu fui fazer um relatório de estágio. E aquela pessoa não falava nem um pouco no gerúndio, nada em gerúndio, né? Promovendo, parecendo. Hoje, nós pegamos um tema gerador de uma escola, se usa muito gerúndio. É moderno, né, pessoal? Porque ele é um verbo que abrange muito, por exemplo, participando, colaborando. Então, a partir da, estamos colaborando, né, para, sei lá, para atividades tal, estamos fazendo, papapá. Então, essa pessoa que eu conheci, ela não escreve no gerúndio, ela escreve de maneira mais coloquial, que não está errado, mais objetiva, né? Então, na terceira pessoa ou na primeira pessoa, uma estranheza da minha, há 20 anos atrás, não se escrevia jamais um relatório na primeira pessoa. Era sempre na terceira pessoa. Hoje, utilizamos além do gerúndio, né? Participando de atividades, né? Então, o gerúndio, ele nos dá, nós podemos falar como eu e podemos falar como ele. Tanto faz. Então, isso é uma passagem de mudança que já demonstra um modernismo, que é a forma que nós falamos, pessoal, a forma como nós nos relacionamos, dessa forma fica muito mais claro, muito mais objetiva. É um verbo que abrange, né? Observando. Nossa, não falamos mais observamos. Hoje em dia pode falar até num relatório, observei.
Se eu falar observamos, eu não ganho uma nota boa. Agora, se eu disser eu observei, não botando eu, né? Observei, já dá totalmente a diferença, porque eu tô falando o que eu realmente fiz. O profissional que vai me avaliar, ele vai querer saber de maneira clara e objetiva o que é que eu fiz. Ele não quer saber de enfeite no pavão, ele quer saber objetivamente. Então, engraçado, porque há 20 anos atrás, quando eu fiz o meu relatório de estágio do magistério, eu não podia de forma alguma usar eu, né? A forma que eu observei, né? Assim eu posso usar, mas observei que também. Então é engraçado. Eu acho muito estranho para escrever, né? Quanto escrever, porque eu sempre escrevi muito, então eu estranhei bastante, pessoal. Então, usando esse exemplo assim que me marcou muito. Então, primeiro, as características que diferenciam os períodos são sempre relativos. Obras escritas em um período, o tempo por muitas vezes exibem continuidades como obras de outros períodos, bem como diferenças entre si. Eu vejo muito algumas palavras que se resumiram, né? Às vezes a gente lê, eu acho a palavra que define muito é vocês. Tem lugares que a gente lê brasileiro que é seis. Tipo, 6, como assim 6? Número 6 é vocês, né? Que é a forma que o brasileiro fala. Hoje, no diálogo, até no escrito, é permitido. Lógico que não é o que nós temos que aprender da língua portuguesa para praticar no dia a dia, mas é o que sai da nossa boca. E é isso que o dicionário está sendo incluído, aquilo que nós utilizamos no dia a dia. Outra coisa que percebo, como escritor e como falante, muita diminuição de palavras devido à dificuldade de leitura, escrita e leitura, porque quem lê, escreve, né? E quem escreve, lê. Então, ao mesmo tempo que tu vai escrevendo, tu vai lendo, né? Isso é lógico, para te poder ter uma lógica na tua escrita. E quem lê, também vai escrever, né? Porque a leitura, ela te exige alguma coisa, então a escrita. Então, por que tu vai ler? Para fazer um trabalho, para fazer uma prova. Então, tem sempre um porquê para te falar, né? Então, tu vai utilizar essa tua leitura para alguma coisa, ou nem que seja para aprendizado ou para tranquilizar, enfim. Então, em segundo lugar, o início, a floração e no final, cada período literário pode ser definida, mas não pode ser fixada com precisão. Além disso, as datas terminais tais podem variar de um país para outro. Sim, por exemplo, podemos pegar países europeus já com uma tendência mais evolutiva do que nós aqui no Brasil, né? Até porque demoram a chegar as novidades. Por exemplo, assim, minha concepção, Harry Potter é um livro antigo, porém é um livro moderno, porque conta uma história moderna. Mas quem lê o livro nunca vai ver tudo no filme, nunca, né? Até porque a imaginação, quando tu lê um livro, a tua imaginação vai muito mais além daquilo do que tu vê visualmente. Imagina reproduzir a tua mente mil coisas, né? Então eles vão reproduzir aquilo que eles conseguem dentro da literatura, né? Então, aqui em terceiro lugar, nenhum trabalho individual pode ser sempre incorporado, não pode sempre incorporar, né, tudo que está associado a um dado período. Também tem isso, porque nem tudo vai ser realmente, ele pode conotar de períodos anteriores, ele pode começar já a conotar para o futuro, porque a gente não sabe. Que nem como eu citei para vocês, Sócrates, Aristóteles, Platão, são autores muito vivos nessa parte, que a gente consegue ver eles hoje ainda falando, utilizam muita linguagem coloquial demais, né? Tipo, a gente não falava tão rebuscado, assim. Eles falavam a gíria deles, né? Nós, por exemplo, falamos totalmente diferente do que Portugal, totalmente, né? E tem países que falam brasileiro, falam português brasileiro em outros países. Muito interessante, né? Francês, parece com brasileiro. Italiano, tutti, muito parecido. Tanto que nós aqui gaúchos temos dialetos, diversos dialetos. Italiano, alemão, já vi muito dialeto. O pessoal gosta muito de falar o dialeto nos interiores, né? Eu italiano entendo um pouco também, alemão muito pouco, porque o alemão, a pronúncia a gente não facilita, né? Mas assim, aqui concluindo,
Apesar desses cuidados e qualificações, o estudo de períodos literários e movimentos pode ser útil para 3 maneiras. No mínimo, por aluno, por estudioso, que há sempre alguma alusão, provocação contemporânea que só podem ser esclarecidas pelo estudo da idade. Então, a gente vai ter que pesquisar, né? Você pode pesquisar, pode, no primeiro grau, quando você começa a entrar na literatura e tem a história junto, você pode interdisciplinar esse conteúdo juntamente com o professor, o que ele vai dar na língua, no português, a língua portuguesa inserida na história. Você pode utilizar do mesmo período. Ah, mas não é o conteúdo proposto, mas ao invés de eu dar um texto vago, eu posso utilizar isso, né? Por exemplo, eu vou usar o português para ensinar as oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, oração, período. Então, são coisas que são ensinadas nesse período, pessoal. Então, a gente pode usar a mesma história para inserir. Pode pegar livros literários daquele período e fazer um contraponto com os nossos de hoje, por exemplo. Tem tanta coisa que a gente pode usar no universo de português. Só que falta o quê? Gostar de ler. E ter um pouco de curiosidade também, sabe? Então, assim, estamos chegando ao último encontro, né? Foi um prazer conversar com todos. Agradeço a paciência de todos e ter olhado até o final. Confesso que não foi tão fácil, mas aprendi muito ao longo dos encontros. Hoje, quando comecei esse tema, eu pensei na última, das diferentes faces da literatura, eu pensei em outro tema. Até a própria professora que me orientou no início achou estranho, depois ela disse, não, eu gostei, porque aí eu fui passando aquilo que eu queria comentar como leitora, né? Do ponto de vista de professor, claro, mas como leitora, porque nós precisamos, pessoal, nos adaptar à realidade, nós precisamos ler para que esses alunos também gostem de ler. Eu confesso que eu forcei muito para ler quando eu era jovem, eu não gostava. E hoje eu agradeço porque eu gosto muito de ler, eu leio tudo. Eu particularmente não assisto o noticiário na televisão, eu leio na internet. Eu gosto muito mais porque eu leio o que eu quero. Então, te esclarece, tu fica dentro das notícias, tu fica informado também. Porém, tu lê aquilo que tu acha mais importante, né? Então, é isso, pessoal. Nossa principal função, na conclusão final minha, é nos tornarmos bons leitores para que possamos tornar os nossos futuros adultos que formaremos também bons profissionais em área que for e que gostem de se aperfeiçoar também da maneira que for. Então é isso, muito obrigada por tudo e até mais.